Bem-vindo ao novíssimo episódio do Brainstorming, aqui na Rádio Observador. Hoje temos uma edição tão ou mais revolucionária que um chapéu anti-beijocas numa tomada de posse presidencial. O destaque desta vez vai para a conversa fascinante com Mónica Brito, a CEO da Criostaminal. Prepare-se para um mergulho profundo nas inovações da biotecnologia. Mas há mais. Vamos também descobrir a forma como uma organização está a enfrentar a pobreza energética com uma campanha brilhante. E vamos também desvendar o mistério que envolve George Clooney no seu mais recente papel a contracenar com o Expresso. Para além disso, num momento em que as relações internacionais estão na ordem do dia, vamos perceber porque é que a Comissão Europeia está a desafiar os gigantes digitais, aqueles que estão sediados a norte do Golfo da América. Tem mesmo que ficar connosco. É que, caso não se tenha percebido, hoje começa a era dourada dos podcasts portugueses. E estamos aqui para garantir que o Brainstorming vai ser grandioso outra vez. Vamos fazer um acordo. Vamos chamar-lhe um pacto. Um pacto sobre energia. Vamos a isto então. Já que as luzes não se apagam sozinhas, a organização Entreajuda decidiu dar o passo audaz de unir as forças da criatividade para reduzir a pobreza energética. Com uma nova campanha desenvolvida pela agência Nossa, com ideias apropriadamente brilhantes, os filmes promocionais apelam a desligarmos tudo o que está em stand-by. Afinal de contas, parece que os carregadores arrancados das tomadas nos põem no bolso por ano 120 euros de moedas poupadas. Oh, fiéis carregadores nas fichas abandonados, que só deixam de gastar quando forem desligados. Isto em criptomoeda do Trump. Deve dar qualquer coisa como 120 euros depois de uma sequela do Querido Encolheu o Dinheiro. Energético. Um pacto com impacto. E agora, George Clooney e o comboio misterioso da Nespresso. Na nova campanha da marca, a única coisa mais intensa do que o Expresso é mesmo o mistério. E lá em casa já fez sucesso. O mais velho disse logo: que anúncio tão giro! George Clooney coloca em ação todas as suas habilidades de detetive para descobrir quem roubou as preciosas cápsulas. Com Eva Longoria em destaque num elenco de luxo, a nova campanha da Nespresso é um verdadeiro caso para um género de Inspector Gadget, mas este com muito estilo e sofisticação. Um filme em que vale mesmo a pena assistir ao mistério a desenrolar-se, com mais atenção do que assistimos à saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris e também da OMS. É que, afinal de contas, quem é que precisa de saúde e de ar puro quando podemos ter uma dose diária de boa cafeína? Nespresso. What else? Mais uma edição do Brainstorming. Nesta temos o prazer de conversar com Mónica Brito, é CEO da Criostaminal. Mónica, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Brainstorming. Acho que faz sentido começarmos com um contexto da própria marca Criostaminal. Qual é que é a área de atuação da Criostaminal e como é que surgiu esta empresa? Vamos à gênese. Olá, Hugo. Antes de mais, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui a representar a Criostaminal. A Criostaminal surgiu em 2003, portanto já tem 21 anos de existência em Portugal. Parabéns. Obrigada. Nós somos um banco de tecidos e células, portanto a nossa atividade teve início pela criopreservação das células estaminais do sangue do cordão umbilical, que são colhidas após o parto, no nascimento do bebê. A partir daí temos vindo a desenvolver mais produtos, nomeadamente a criopreservação do tecido do cordão umbilical, que é também uma fonte de células estaminais que podemos obter no momento do parto. A Criostaminal surgiu de uma iniciativa de alguns investigadores de Coimbra, de bioquímica em particular, e portanto esta gênese da investigação científica que tem-nos acompanhado desde sempre tem raízes no nosso país.
Tem raízes em Portugal, exatamente, portanto um conjunto de investigadores, cientistas de Coimbra que se juntaram e que estavam eles próprios a trabalhar já na área das células estaminais, na área da investigação com células estaminais, e que, portanto, começaram a perceber que começavam a surgir, quer na Europa, quer nos Estados Unidos, os primeiros bancos de sangue do cordão umbilical, os primeiros bancos de células estaminais de sangue do cordão umbilical, e que, no fundo, o objetivo seria dar a oportunidade quer aos bebés que estavam a nascer e às suas famílias, quer à própria comunidade científica e comunidade médica de poderem ter futuramente acesso a um produto que já tinha dado provas de ser um produto terapêutico com bastante potencial. Os pais mais recentes saberão certamente o que são estas células células estaminais. Agora, queria perceber quais é que são as vantagens da preservação destas células, desta criopreservação, e em que contextos é que podem ser utilizadas no futuro e porque é que vale a pena fazer esta criopreservação? Claro, então, as células estaminais que encontramos no sangue do cordão umbilical, no momento do nascimento dos bebés, são células estaminais muito idênticas, são células adultas, portanto é importante também ressalvar, porque muitas vezes há a ideia de que estas células que são recolhidas do sangue do cordão umbilical têm alguma coisa a ver com as células embrionárias. Isso não é verdade, portanto são células estaminais, ou seja, têm o potencial de dar origem a novas células, mas já não têm o mesmo potencial que tem uma célula no início, uma célula estaminal no início da formação do embrião, que consegue dar origem a todo o organismo humano, não é? Mas são células que continuam a ter um grande potencial de se diferenciarem, se multiplicarem e de originar novas células do sangue, por exemplo, à semelhança daquilo que acontece com as células estaminais que temos na medula óssea e que são muitas vezes, já desde a década de 40, utilizadas quando há necessidade de um transplante hematopoético. Portanto, as características das células do sangue do cordão umbilical são em tudo idênticas às células estaminais da medula óssea, com a vantagem de poderem ser colhidas de forma que não é invasiva, portanto que não causa qualquer tipo de problema para a mãe ou para o bebé que acabou de nascer, e poderem ser criopreservadas por longos períodos de tempo para poderem ser utilizadas num transplante ou noutro tipo de tratamento, se essa necessidade surgir. Mas é uma oportunidade que surge once in a lifetime, realmente, não é? O one shot, temos aquela oportunidade de preservar aquelas células do cordão umbilical a quando do nascimento, naquele momento, se não for feito já não é possível. Exatamente. Mais Portanto, tarde, não é? Para guardar as células do cordão umbilical, o parto é realmente um momento único Claro. em que tal será possível. Ou seja, nós, na verdade, continuamos a ter a possibilidade de obter células estaminais a partir da medula óssea, por exemplo, ou até a partir do nosso tecido adiposo. A questão é que, à medida que envelhecemos, as nossas células estaminais também vão perdendo algumas das suas características e vão estando expostas a fatores externos que acabam por também condicioná-las e que muitas vezes até acabam por levar a determinadas doenças que aparecem mais tarde na vida. As células que recolhemos do cordão umbilical no momento do nascimento são células quase que virgens, não é? Claro. E que mantêm esse potencial terapêutico sem terem estado expostas a agentes externos que as podem condicionar. Já aqui falámos acerca dos 21 anos da crioestaminal. Consegues dizer-nos quantas famílias é que já conseguiram ajudar ao longo do tempo? Quantos tratamentos com estas células é que já foram realizados? E já agora também, quantas pessoas é que já recorreram aos serviços da crioestaminal? Então, a crioestaminal já tem cerca de 120 mil famílias que recorreram aos seus serviços desde 2003, portanto, nestes últimos 21 anos. A nível de aplicações, portanto, aquilo que está registado são já mais de 60 mil aplicações com sangue de cordão umbilical em todo o mundo. No entanto, estas aplicações que estamos a falar são sobretudo na área da transplantação. Hoje em dia há vários ensaios clínicos, mais de uma centena de ensaios clínicos a decorrer, em que há vários doentes a serem tratados com estas células para outro tipo de doenças e para outro tipo de tratamentos que não são necessariamente transplantes hematopoéticos ou tratamentos do foro hematológico e oncológico. E, portanto, isto tem alargado muito o espectro de utilizações. No caso do banco de células estaminais da crioestaminal em particular, a nossa primeira libertação para um tratamento foi em 2007. Foi um tratamento entre irmãos, em que as células criopreservadas do irmão mais velho foram utilizadas na cura do irmão mais novo por volta dos 6 meses de idade, e a partir daí já libertámos para tratamento 16 amostras, ou seja, mais ou menos uma por ano,
E estamos a falar em doenças. E como é que funciona esse processo? Ou seja, eu guardo as minhas células estaminais ou guardo-as do meu filho. Se eu precisar de utilizar, como é que é feito o contacto? Como é que funciona o processo? Claro. Ao fim e ao cabo, é uma coisa complexa ou é simples? Essa é uma questão, por acaso, bastante interessante, porque muitas vezes os pais questionam-se, ok, mas se eu precisar, depois como é que isto acontece? Sim. E na verdade é bastante simples. Portanto, a crioestaminal, quando surge a necessidade de utilizar uma amostra, por norma são os próprios pais ou o médico que está a acompanhar o doente que nos contacta. Caso contrário, nós não sabemos que há esta necessidade e, portanto, uma das coisas que pedimos é contactem-nos sempre, mesmo que à partida não saibam se as células vão ser úteis ou não, contactem-nos sempre, Claro. porque a partir desse momento a nossa equipa científica e a nossa diretora médica inicia os contactos com os médicos que estão a acompanhar Portanto, o também doente. tem a capacidade de fazer ali alguma articulação entre o médico que está a acompanhar o caso e depois mais especificamente relativamente à capacidade ou não das células Com de... certeza. Ok. Com certeza, e isso é muito importante porque, por vezes, estamos a falar de tratamentos que ainda não são tratamentos standard e que nós acabamos por ajudar também as equipas médicas a mostrar alguns ensaios clínicos, tratamentos experimentais que já estão a ser feitos noutros países com alguns resultados comprovados e com isto alargamos aqui o espectro de aplicações que se calhar à partida poderiam nem ser uma primeira opção. E que de repente passam a ser, e nós prestamos todo este apoio, não só às famílias, mas também à equipa que está a acompanhar os doentes. Curiosidade genuína, onde é que fica o banco fisicamente, onde é que guardam as células? Em Portugal? Em Portugal, as células estão guardadas em Cantanhede, portanto, no centro do país, uma pequena cidade perto de Coimbra, naquele que é o maior parque biotecnológico do país, na verdade, que é o Biocante Parque, fica sediado em Cantanhede e, portanto, estamos inseridos num ambiente de investigação, de biotecnologia, que também nos dá aqui muito apoio aos nossos projetos que temos vindo a desenvolver ao longo dos anos. E olhando para a marca Criostaminal, o que é que podem destacar nestas 2 décadas de vida? O que é que se destaca? Em que é que foram pioneiros? Qual é que é a diferenciação relativamente aos outros players do mercado? Porquê a Criostaminal? A Criostaminal, como eu falei há pouco, tem na sua gênese esta questão da investigação científica e do desenvolvimento da área da medicina e das terapias celulares em particular, e isso tem-nos diferenciado sempre ao longo dos anos. Portanto, não dão o trabalho como acabado, mas sim Nós uma não constante somos só construção. um banco. Nós não somos só um banco Claro. que guarda as células e depois logo se vê. Também somos um banco, não é? De tecidos e células, obviamente. Sim. Mas nós temos É apenas investido uma bastante. parte. Esta é uma parte e nós temos investido bastante porque o que nos importa é que as células sejam utilizadas e não que estejam simplesmente ali guardadas. E neste sentido, há 2 momentos que são bastante importantes, nomeadamente para a credibilidade da marca. Em 2010, quando obtemos não só a licença de funcionamento de acordo com as diretivas europeias e com a legislação portuguesa, que entretanto foi publicada nessa altura, e obtemos simultaneamente uma acreditação internacional que temos vindo a renovar anualmente e que no fundo comprova que as células do sangue e do tecido do cordão umbilical guardadas no nosso laboratório cumprem com os mais rigorosos estándares internacionais para a sua utilização clínica. E depois um momento em 2020, curiosamente em ano de pandemia, em que obtemos uma licença para uma nova área laboratorial que tínhamos desenvolvido em 2018, 2 anos antes, e obtivemos a licença de autorização, neste caso não pela Direção-Geral de Saúde, mas pelo Infarmed, e é uma área laboratorial que nos permite desenvolver medicamentos para terapias experimentais com base em células estaminais. Portanto, essas certificações vêm apenas comprovar o trabalho que estão a desenvolver para além desse banco de preservação e desse braço, que é apenas um dos braços do corpo da Criostaminal. Criostaminal, que assumiu recentemente uma nova identidade visual. O que é que vos levou a fazerem esta mudança na vossa imagem? Bom, a Criostaminal, quando surgiu, esteve, apesar do seu foco na investigação científica e no desenvolvimento da medicina nesta área, estava sempre muito focada na grávida, nos futuros pais. O próprio logotipo da marca era o nosso barrigudo, como nós lhe chamávamos, e representava, no fundo, a grávida, não é? O ventre a gerar um novo ser.
Mas este nosso percurso, não é, de avançar na cadeia de valor e partir para a produção de outros medicamentos que já não são só focados na grávida e no bebé que vai nascer, levou-nos aqui a ter a necessidade de, no fundo, ter uma imagem mais abrangente, evoluir e ter uma marca mais abrangente e evoluir para representar, no fundo, essa abrangência e essa progressão naquilo que é a cadeia de valor das células estaminais e da nossa proposta de valor em particular. Simultaneamente, a Criostaminal integrou em 2018 o grupo Famicort, que é o maior grupo europeu de bancos de tecidos e células existente, que está presente em vários países, nomeadamente em Portugal, através da Criostaminal. Essa integração também é importante no âmbito do desenvolvimento e da investigação. Exatamente, portanto este grupo Famicort, no fundo a integração da Criostaminal neste grupo permitiu-nos alargar o nosso know-how e ter acesso a outras experiências e a outras competências. Por exemplo, nós temos no grupo um laboratório que está neste momento a produzir células CAR-T, a fazer um trabalho de investigação para a produção de células CAR-T para tratamentos oncológicos. E há essa partilha de conhecimento e de esta partilha e não só, e no fundo estarmos mais presentes pela Europa toda e conseguirmos dar mais opções de acesso a tratamentos inovadores às famílias portuguesas também, não é? Porque conseguimos estabelecer estas pontes, este networking. E, portanto, o grupo Famicort estava também, ele próprio, nesta linha de orientação de criar uma imagem de marca que fosse comum, que fosse mais corporativa e que, no fundo, representasse este investimento no desenvolvimento da ciência e da medicina na área das células estaminais. E, portanto, foi, de facto, a oportunidade certa para a Criostaminal também dar esse passo e evoluir enquanto marca através da sua nova e renovada imagem. Sei, o início de um novo ano e é sempre a altura de fazermos balanços, mas também de projetarmos o futuro. O que é que podemos esperar no futuro da Criostaminal? A Criostaminal vai continuar, sem dúvida, a seguir este percurso de investimento na investigação e no desenvolvimento. Nós estamos cada vez mais a trabalhar em proximidade com os hospitais, nomeadamente com os grandes hospitais portugueses, para poder disponibilizar estes medicamentos que conseguimos produzir, por exemplo, portanto, poder disponibilizar aos médicos e investigadores estas nossas competências, não só através da produção dos medicamentos, mas também através de facilitar o acesso a esta matéria-prima, digamos assim, que são as células, através das doações que nós procuramos angariar e que, no fundo, são uma mais-valia e um contributo muito grande, não só para desenvolver e estudar novos medicamentos, mas também para utilizar e como é que podem ser feitas essas doações? Portanto, a doação neste momento funciona muito à semelhança daquilo que é a contratação do serviço para a família. Portanto, quem quiser doar as células estaminais, não quiser guardar para si próprio, contacta a Criostaminal e nós tratamos de todo o processo como se de um cliente se tratasse. Portanto, a pessoa recebe o kit em casa com todas as instruções, tem um consentimento informado e adequado essa doação funciona sobretudo com fins científicos e não tanto com a perspectiva de eu, se precisar mais tarde, vou buscar isto. A doação é anónima, portanto não há essa possibilidade de eu mais tarde ir ver se a minha amostra ainda ali está. Efetivamente a doação é altruísta e é, sobretudo, até agora têm sido doações para utilização nos nossos projetos de desenvolvimento e de investigação. O nosso objetivo para um futuro muito próximo é, dependendo da amostra que nos chega e das suas características e da sua qualidade, poder disponibilizá-la, aí sim, para uso público, quer na área da transplantação, quer noutras áreas emergentes da medicina, em que seja viável a utilização destas amostras. Portanto, aqui uma contribuição para o bem comum e essa perspectiva na continuação da investigação e do desenvolvimento é isso que vai marcar também o futuro da Criostaminal e uma cada vez maior proximidade com os institutos de saúde e com as famílias. Mónica, já estamos aqui no final da nossa conversa. Como sempre, termino com um desafio. Que música é que associarias à Criostaminal e porquê? Esse é de facto um grande desafio. É uma responsabilidade também, claro. Exato. É difícil realmente encontrar uma só música para associar à Criostaminal. Eu diria que se calhar mais do que uma música eu associaria uma banda sonora inteira e aquilo que nos vem à cabeça quando pensamos em música e Criostaminal são as obras criadas por Hans Zimmer, por exemplo, que são no fundo músicas
poderosas, disruptivas, arrojadas, e que nos trazem, no fundo, uma orientação, uma iniciativa para um incentivo à ação, e que ao mesmo tempo associam tecnologia com emoção e com sentimento, e é muito assim que nós vemos a Criostaminal também. Toda esta integração. Fica aqui também apresentado o projeto da Criostaminal, mais que um banco de criopreservação de células, todo um ecossistema de desenvolvimento com vista a procurar alternativas para melhorar a saúde de todo o mundo. Mónica Brito, CEO da Criostaminal, muito obrigado por teres vindo ao Brainstorming e até à próxima. Muito obrigada, Hugo, foi um prazer. Até à próxima. Praticamente no fim do Brainstorming, e enquanto os nossos amigos americanos passam a sua atualidade política a pente fino e a bastante cabelo loiro, a Comissão Europeia, por cá, decidiu que não vai desacelerar na sua investigação às Big Tech, Apple, Meta, Google e, claro, X. Assim, Elon Musk, quando não estiver a fazer aqueles gestos discutíveis, talvez deva começar a pensar duas vezes antes de tentar manipular o tabuleiro político europeu. Em causa nesta investigação estão mesmo as recomendações e eventual manipulação de conteúdos sugeridos aos utilizadores, mas também os modelos de pagamento e consentimento utilizados por estas empresas. O relógio está a contar e a vice-presidente Teresa Ribeira já garantiu decisões lá para o mês de março. E é assim que nos despedimos de uma edição em que nos inspiramos no desenvolvimento da biotecnologia, em que aproveitamos a energia da eletricidade e da cafeína e nos perdemos pelas turbulências digitais tão próprias dos altos e baixos desta era Trump 2.0. Por aqui, voltamos a marcar encontro na Rádio Observador na próxima terça-feira, depois das 13h30 da tarde, para seguir em frente na era dourada dos brainstormings. De resto, um programa que também fica sempre disponível nas melhores, mas só mesmo nas melhores, da very best, plataformas de podcast. Amazing Platforms. Ouça-nos, subscreva-nos e partilhe-nos. Com a ajuda à produção da Inês Neto e a sonoplastia do Bernardo Almeida, eu sou o Hugo Silva e até à próxima edição. Lembre-se que, às vezes, mais vale ouvir um bom podcast em privado do que assinar indultos em público. Até lá!